Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de março de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segundo Coríntios 4,16. Meta do mês: cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Emmanuel, no livro Fonte Viva, meta do dia: combater a tristeza e a lamentação, procurando a alegria de viver. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus que nos afaste da tristeza e da lamentação. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva nesta manhã e que consigamos nos manter firmes, nos manter equilibrados durante o dia, afastando de nós toda a tristeza, toda espécie de queixa, de lamentações e reclamações. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita. Então, venha participar com a gente. Se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você anda nervoso, irritado, briga constante, seja em casa, seja no trabalho, no trânsito. Se você está envolto nos vícios das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, se você está com a mediunidade em desequilíbrio, então venha, participe conosco. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje foi ditada na reunião pública do dia 13 de fevereiro de 1959, quando eles estudavam a questão 908. Eu vou ler, então, como nós temos feito, a pergunta e a resposta no Livro dos Espíritos. Eu estou utilizando o livro da tradução do programa Concafras, e depois a gente lê a mensagem do Emmanuel. Como definir o limite a partir do qual as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta: as paixões são como um cavalo, que é útil quando domado, mas perigoso quando é ele que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não conseguis governá-la e que resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outrem. E aqui a nota nos leva a um livro de Legado Kardeciano de Marco Prisco. E aí vem a nota de Kardec sobre essa questão. As paixões são alavancas que multiplicam as forças do indivíduo e o ajudam a realizar os desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o indivíduo nos excessos e a própria força que,
em suas mãos poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade moral, aliás, ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é o mal, já que repousa numa das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Excesso que se torna um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o ser humano da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que leva o ser humano acima da natureza animal indica a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, aí tivemos a pergunta de Kardec aos espíritos, a resposta e a nota que Kardec fez sobre a questão. Então, vamos para a mensagem. Hoje é a mensagem 10. Examina a própria aflição. Então, vamos ver o que o Emmanuel traz aí para nós. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos, heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Está lá em Mateus 5:5. Espírito Emmanuel. Meus amigos, a fala de Emmanuel nos traz muita reflexão, porque todos nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, as nossas angústias.
porque a nossa invigilância diante das situações podem nos levar a desenvolver pontos negativos na nossa vida. Por isso que ele coloca diversos tipos de aflição que nós vamos tendo, vamos desenvolvendo um ponto negativo. E nós somos responsáveis pelas questões que nós mesmos produzimos. Aí nós sempre queremos terceirizar para outros as nossas más tendências. Ah, eu sou desse jeito porque meu pai foi assim, eu sou desse jeito porque a minha mãe era assim, eu sou desse jeito porque o professor era assim, eu sou assim por causa disso, 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 disso. E nós não vamos percebendo a nossa capacidade de acabar com esse vício, com essa desculpa, com essa estrutura que nós nos colocamos. Por isso que é muito importante nós termos o autoconhecimento e a partir daí nós começarmos a mudar em nós. Porque às vezes nós nos apaixonamos por diversas questões e aí nós nos apegamos de unha e dente naquela questão da paixão, e ali nós nos destoamos, nós nos desequilibramos e nos tornamos pessoas insuportáveis e até criminosas diante de ações dolorosas que possamos provocar por causa de um distúrbio relacionado à paixão. Então, é isso que o Allan Kardec também pontua aqui, quando ele responde, quando os espíritos respondem que as paixões são como um cavalo. Quando nós que dominamos, tudo certo. Mas quando é o cavalo que nos domina, aí nós estamos perdidos, né? Então, quando a paixão nos domina, nós perdemos a capacidade de raciocínio, perdemos a capacidade de decisão nas questões. E aí a gente cai, porque nós destruímos em nós esse essa ação maravilhosa que é a paixão. Por exemplo, se eu tenho paixão pelo meu trabalho, eu vou fazer meu trabalho com amor, com dedicação, com alegria. Paixão pela minha família, né? Então, eu vou me dedicar à família, sempre respeitando a esposa, respeitando o esposo, cuidando dos filhos, amparando, respeitando os pais. Tudo isso é paixão, mas nós estamos no controle dela. Quando se torna desequilíbrio, aí é prejudicial para todos nós. Nos iguala, como diz Kardec na nota, a animais. Graças a Deus, bondoso Jesus. Que o seu amor nos envolva nesse momento. Colocamos em tuas mãos todos aqueles que passam por aflições de toda a natureza, aqueles que estão vivendo grandes dores íntimas, de várias matizes, aqueles que estão à beira da loucura, já pensaram em suicídio, que esses irmãos, nesse momento, Jesus, possam receber a visita dos benfeitores, do seu anjo da guarda, levando-lhe o entendimento, a compreensão, fortalecendo sua fé, fortalecendo a esperança, para que não desanime diante das dificuldades. E que nós todos, Jesus, possamos buscar no teu evangelho o equilíbrio para a nossa vida. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.